3 e versículo de número 9. Enquanto vocês acham aí, Provérbios capítulo 3, versículo 9, anunciou mais alguma coisa. Dia 25 de fevereiro agora, teremos uma vigília lá na casa da irmã Lúcia Helena, certo? Vai ser uma bênção ali no galpão da casa da irmã Lúcia. O pregador Bruno, da cidade de Uberlândia, vai estar pregando. E o mais importante é que Jesus vai estar lá, se Deus quiser, e vai ser uma bênção. Então, quem quiser ir já está convidado. Provérbios capítulo de número 3, versículo de número 9. Quem achou, irmão? Amém? Diz assim, ó, presta atenção no texto. Primeira palavra que tem aí nesse versículo é qual palavra? Honra. Honra. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias e com o quê? E com as... Bora lá, irmão, quem está vivo aí? E com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de todos os seus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho os teus reservatórios. Então hoje eu quero ministrar uma palavra, como honrar a Deus, e o princípio da honra. O princípio da honra, como honrar a Deus, ou pode ser um outro tema, o princípio da honra. Acabamos de ministrar uma série de mensagens, entendemos que era o tempo de encerrar no domingo, no culto de ceia, e hoje eu quero ministrar sobre o princípio da honra, uma lei espiritual tão poderosa, tão extraordinária, que existe aqui nesse versículo e em outras passagens da Bíblia, que se nós colocarmos em prática esta lei espiritual, não tenho dúvidas nenhuma de que verdadeiramente você será uma pessoa abençoada. Como honrar a Deus? O princípio da honra. Quem é leitor da Bíblia Sagrada sabe que ela nos ensina, a Bíblia Sagrada nos ensina que nós, os cristãos, não devemos dever nada a ninguém. A Bíblia Sagrada nos ensina que nós não devemos dever nada a ninguém. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 13 e versículo de número 8. Você pode abrir aí na sua Bíblia, porque nós estamos no culto de estudo. Ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Paulo está nos ensinando aqui que se nós tivermos que dever alguma coisa a qualquer pessoa, que esta coisa que nós estejamos devendo seja o amor. Se não for isto, nós não devemos dever nada a ninguém. Então veja bem, quando esse texto aqui fala em dever, não está necessariamente falando somente de dívida financeira. Observe a expressão: a ninguém deveis nada, coisa alguma. Então ele não está falando só da dívida financeira, ele está falando de qualquer coisa que porventura te torne um devedor em relação a alguém, ou em relação a uma pessoa. Ele está falando de dinheiro, mas está falando de imposto, está falando de tributo, está falando de palavra, está falando de respeito, está falando de exemplo, e está também falando de honra. Então observe, quando eu venho à igreja e não adoro a Deus, fico devendo adoração. Quando eu falo para alguém que tal hora eu vou me encontrar com ele e não vou, e nem dou uma satisfação, fico devendo minha palavra. Quando eu sou cristão e dou mau exemplo para aqueles que estão ao meu redor, fico devendo para estas pessoas bom exemplo. Então
Paulo escreve em Romanos no capítulo 13 e versículo de número 7, ele diz assim: portanto, dai a cada um o que deveis. Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Veja que Paulo está dizendo aqui que aquilo que você estiver devendo a uma pessoa, você deve pagar. Se você está devendo tributo, pague o tributo. Se você está devendo imposto, pague o imposto. Se você está devendo temor, nesse caso é a Deus, então pague o temor. E se você está devendo honra, então você deve honrar quem merece, ou melhor, quem é digno. Quem merece não, quem é digno de ser honrado. Então veja que o texto, ou melhor, o que é honra? O que é honra? Se você for no dicionário, a definição da palavra honra é consideração devida a uma pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos e morais. No caso do texto que nós lemos nesta noite de Provérbios, a definição é maior, porque ele está nos mandando honrar ao Senhor. A definição de honra, no sentido restrito da palavra, a nível humano, ou seja, a nível horizontal, está dizendo que você deve honrar a pessoa que se distingue por seus dotes intelectuais, artísticos e morais. Por exemplo, Paulo, escrevendo aos Gálatas, nos manda honrar os nossos líderes, as nossas lideranças, aqueles a quem Deus colocou como líderes espirituais sobre nós, no nível horizontal. Mas numa dimensão vertical, o texto está falando acerca de nós honrarmos a Deus, honrarmos ao Senhor, aquele que está sobre nós e é Senhor sobre tudo. Veja bem que o texto que nós lemos em Provérbios 13 e 9 manda nos honrar ao Senhor com os nossos bens e manda nos honrar ao Senhor com as primícias. Honra o Senhor com os seus bens e com as primícias da sua renda. Abra aí Levítico capítulo de número 23, capítulo de número 23 de Levítico e versículo de número 10. No capítulo de número 23 do livro de Levítico e o versículo de número 10, Deus, Ele está falando aqui sobre a lei das primícias. Ele está dizendo aqui: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos. Para que sejais o quê? Aceitos. Ao seguinte dia do sábado o moverá o sacerdote. Aqui é uma lei espiritual que Deus está dando ao seu povo. Existia no sábado seguinte, ou melhor, no domingo seguinte à Páscoa, a festa da Páscoa, era a festa das primícias. E na festa das primícias, o ofertante, o judeu, independente de qual seja ele, deveria, ao colher os primeiros molhos da sua plantação, da sua cega, ele não deveria usufruir para si essa colheita, mas deveria levar ao Senhor, oferecer a Deus as primícias da sua cega, do trigo, da cevada ou daquilo que ele teria ou tinha colhido no campo. Nesse dia, os judeus comemoravam a festa das primícias. Até hoje eles comemoram a festa das primícias, em reconhecimento ao fato de que o fruto da terra provinha do Senhor. Então, quando o sacerdote recebia do agricultor as primícias, ele levantava a sua mão direita para o céu e dizia: aquele que é o primeiro irá te honrar, porque você o colocou em primeiro lugar na sua vida. E o sacerdote acrescentava: a primícia é santificada,
a lavoura é santificada e o dono é santificado. O que isso quer dizer? Que o dono da primícia e tudo a quem ele pertence passava a pertencer a Deus, e consequentemente Deus passava a honrar esse ofertante. Aqui, irmão, existe uma lei espiritual tremenda e ordinária, ou extraordinária, perdão. Ordinária é ordem, né? Mas é extraordinária. Por quê? Porque existe uma diferença, preste atenção nisso aqui. Existem pessoas na igreja que eles estão abandonando a Deus por dinheiro, por bens materiais. Aí eles têm uma certa conta bancária, tem um certo valor na sua conta bancária, às vezes até grande. E essas pessoas pensam que é rico, mas não são. Porque existe uma diferença entre prosperidade e riqueza. Existem pessoas que têm dinheiro, há muito, mas não é próspero. Ele tem dinheiro, mas ele não tem paz na alma. Ele não tem saúde emocional. Não tem a proteção de Deus sobre os seus bens ou suas vidas. Então ele ganha muito dinheiro, mas também perde muito dinheiro. Por quê? Porque esta pessoa, ela não aprendeu a honrar a Deus, a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Ele é crente, ele vem à igreja, mas não existe na sua vida o princípio da prosperidade, porque esta lei espiritual não funciona para esta pessoa, porque ele não aciona esta lei, ele não pratica esta lei, ele nem obedece essa lei. Então o que ele ganha, como diz Ageu, é como se ele estivesse colocando num saco furado. Tanto faz ele ganhar 2 mil, 5 mil, 10 mil ou 20 mil, sempre ele vai ter problemas financeiros na sua vida, quase que consequentemente, na equivalência do que ele recebe, porque ele não honra a Deus com as primícias da sua vida. E eu estou falando em todos os sentidos. Não honra a Deus com as primícias da sua vida. Então eu repito aqui para você entender, para você absorver. Quando o sacerdote recebia as primícias, porque naquele tempo, no tempo do Antigo Testamento, aqui, irmão, geralmente a riqueza de uma pessoa não era pela quantidade de dinheiro que ele tinha, mas de bens que possuía. Você pode observar que quando a Bíblia Sagrada vai falar de Jó, no capítulo de número 1, a Bíblia não diz quanto valia o patrimônio de Jó, não diz. Ela diz a quantidade de animais que ele possuía. Não sei quantos mil jumentos, não sei quantos mil camelos, não sei quantas juntas de bois. A riqueza de Jó estava na quantidade de bens que ele possuía. Jó era um homem honrado por Deus, porque Jó honrava a Deus com as primícias da sua vida. Pode observar que quando Satanás comparece diante de Deus, e Satanás é questionado por Deus sobre de onde ele vinha e onde ele estava, e ele diz que vinha de rodear a terra e passear por ela, Deus faz uma pergunta: vistes o meu servo Jó, homem reto, justo, temente a Deus e se desvia do mal? O que Satanás diz? O que Satanás responde para Deus? Também tu cercastes, ou seja, tem uma tradução que diz: tu colocastes uma cerca ao redor de Jó, tu cercaste Jó de bens. Ou seja, Jó era um homem próspero no sentido bíblico. Jó era um homem abençoado no sentido das primícias, porque o que Jó possuía era uma bênção de Deus, e a bênção de Deus sobre a vida de Jó servia de muro de proteção para livrar Jó dos ataques de Satanás. Então Satanás com certeza atacava muitos homens na terra, mas quando ele chegava em Jó, ele não podia tocar em Jó, porque Jó estava cercado pela proteção e pela bênção do Todo-Poderoso. Por quê? Porque Jó honrava a Deus. Então, ter dinheiro e riqueza é diferente de ser honrado por Deus, ou de ser próspero segundo a bênção de Deus. Então veja bem, repito, o sacerdote dizia: aquele que é o primeiro irá te honrar, porque você o colocou em primeiro lugar na sua vida.
E ele acrescentava: a primícia é santificada, a lavoura é santificada e o dono é santificado. Ou seja, o dono da primícia e tudo que ele tem pertence a Deus. Então o que acontece? O que acontecia? A pessoa que honrava a Deus com as suas primícias passava então a ter a honra de Deus. Isso é tremendo, irmão. Porque uma coisa é você ter a honra dos homens, e ter honra não é ruim, porque a Bíblia diz assim, ó: é melhor o bom nome do que as muitas riquezas. É melhor, Salomão diz isso, é melhor você, aqui no Prata, que é a cidade que você mora, ter um bom nome, do que você ter muito dinheiro. Porque tem gente que tem muita coisa, mas tem um péssimo nome no mercado, né? Quando alguém diz: posso vender para fulano de tal, você diz assim: pelo amor de Deus, cai fora. Se me perguntar, eu digo: se eu souber, sou sincero com você, se eu souber um crente que ele é caloteiro, ele é mal pagador, se alguém lá fora me perguntar: pastor, fulano de tal quer fazer um negócio comigo, o que é que você acha? Eu digo: cai fora. Eu digo mesmo: cai fora, você vai ter problema. Eu digo, porque a Bíblia Sagrada mesmo diz: é melhor o bom nome do que as muitas riquezas. Então não é errado ter honra. A Bíblia Sagrada, Salomão mesmo diz que o homem é provado pelas honras que recebe. Por isso que Paulo diz: se você deve honra, pague. A quem honra, honra. A quem imposto, imposto, e assim por diante. Agora, deixa eu te falar, voltar para o texto. Quando eu honro a Deus com as primícias, ao honrar ao Senhor com as primícias, o ofertante passa a ser honrado por Deus. Isso aqui é uma coisa maravilhosa. Isso aqui é uma coisa extraordinária. Porque uma coisa é ser honrado pelos homens, e toda honra que vem dos homens é perecível. Toda honra que vem dos homens é passageira. Mas a honra que vem de Deus ninguém pode tomar. A honra que vem de Deus ninguém pode roubar, ninguém pode usufruir. Irmão, se você é um crente que honra a Deus, e Deus te honra, pode se levantar o inferno inteiro, mas ninguém pode destruir a honra que Deus dá a um homem. Então, quando eu honro a Deus com as primícias, Deus passa a honrar esta pessoa. Ou seja, a honra de Deus o acompanha em todas as áreas de sua vida. Ter a honra de Deus é o maior privilégio que podemos ter nesta terra. Eu já repeti: Jó era um homem honrado por Deus. José era um outro homem honrado por Deus. Pode observar, José passou 13 anos da sua vida de sofrimento, mas mesmo assim, a Bíblia diz que tudo que José tocava prosperava. Por quê? Porque José tinha a honra de Deus na sua vida. A luta, a provação, a perseguição e o sofrimento não tira do crente a honra de Deus na sua vida. José foi vendido pelos seus irmãos, José foi vendido em praça pública, mas a Bíblia Sagrada diz que tudo quanto ele tocava na casa de Potifar, Deus multiplicava. Quando ele foi para a cadeia, para a prisão, a Bíblia diz que ele caiu na graça do carcereiro. E aí a Bíblia diz que Deus abençoou José também na prisão, porque não é a condição, mas é a bênção que está sobre a vida daquele que é honrado por Deus. Você está entendendo? Isso é muito sério. Então essa lei espiritual, irmão, a lei das primícias, ela não depende de dote, não depende de talento e nem de capacidade humana. Preste atenção nisso aqui. Você pode ser PhD, doutor, você pode ser mestre, você pode ser, o seu QI pode ser 15, 20, 100%. Ser honrado por Deus não depende de dote, não depende de talento e nem depende de capacidade. Por quê? Porque é uma lei espiritual, ela só acontece quando ela é acionada. Então existem pessoas na igreja que tem dom, tem talento, tem dote, tem capacidade, mas não tem honra. Por quê? Porque não honra a Deus com as primícias da sua vida. Não honra a Deus com as primícias da sua vida. Ao honrar a Deus,
o homem se torna alvo da sua bênção: prosperidade, saúde física, emocional e paz. E paz. Quando a Bíblia Sagrada está falando de bênção, eu já disse isso aqui, citando a oração de Jabes, ou Jabez: se o Senhor, que o Senhor me abençoe muitíssimo, que o Senhor amplifique os meus termos, que a sua mão esteja comigo, que Deus faça com que do mal eu não seja atingido. Aí o texto diz, e que o Senhor, ele diz assim, e o Senhor ouviu a oração de Jabes. Ou seja, Deus abençoou Jabes muitíssimo, Deus amplificou os termos de Jabes, a mão de Deus protegia Jabes, e o mal não conseguia chegar perto e derrotar Jabes. E a palavra bênção, ou a palavra paz, que deriva da palavra shalom, ela é muito mais do que você imagina. A palavra shalom, no termo original do texto, é prosperidade, saúde física, emocional, proteção, longevidade e fecundidade. Isto é a bênção. Entende isso? Olha a maravilhosa graça de nós entendermos a questão das primícias. Então, muito bem, muitas pessoas na terra têm a impressão de que Deus está mendigando sua adoração, sua fidelidade e sua obediência. Às vezes a gente tem que ficar falando aqui, até mesmo insistente, irmão, porque inevitavelmente faz 20 anos que eu pastoreio aqui. Então inevitavelmente tantos vocês conseguem ler minhas expressões faciais com o tempo que congrega comigo, como eu consigo ler de vocês. E inevitavelmente hoje as pessoas não conseguem, demonstram a sua insatisfação ou incômodo quando se fala de oferta, de dízimo, de compromisso, de obediência, de santidade, de fidelidade. Há uma turma no meio da igreja de ficar de pé para adorar. Tem pessoas que têm da dificuldade. A gente pede, é por isso que eu digo, se você se contraria a sua fé, fique sentado. Que tem pessoas que acham ruim até a gente pedir para ficar de pé para adorar. E geralmente é porque não entende o princípio da honra. Porque ele acredita, há muitas pessoas na igreja que acreditam que Deus não pode viver sem ele, que ele é importante demais. E é claro que é, mas não no sentido de Deus não poder viver sem ele, porque você sem Deus, você não é nada, mas Deus sem você continua sendo Deus. Se todos nós que estamos aqui nesta noite não adorarmos a Deus, Deus não fica sem adoração, porque os serafins estão 24 horas dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o Salmo 148 diz, muito antes de você vir aqui adorar, o Salmo diz, lá no Salmo 148 diz que a lua está adorando, o sol está adorando, as estrelas estão adorando, as aves estão adorando, o vento está adorando, o mar está adorando, os peixes estão adorando, o fogo está adorando, as árvores estão adorando ao Deus Todo-Poderoso. Então existem pessoas que têm a impressão de que Deus está mendigando sua oferta, seu dinheiro, sua adoração, seu culto, sua obediência e assim por diante. Mas não é verdade. Isso não é verdade. Agora, quando eu reconheço quem é Deus e o que Ele fez por mim, então, em reconhecimento a quem Ele é e o que Ele fez por mim, eu ofereço para Deus o melhor. Eu ofereço a Deus as primícias da minha vida, no contexto geral. Quando eu reconheço quem Ele é, sei quem Ele é e o que Ele fez por mim, eu não tenho dificuldade de oferecer para Deus, de honrar a Deus com as primícias da minha vida em todos os sentidos. Abra aí 1 Samuel, ou melhor, 2 Samuel 24 e 24. Esse texto de 2 Samuel 24 e 24, Davi está, ele cometeu um erro. Davi cometeu um erro.
ele mandou recensear o povo, quando não era permitido o rei fazer, sem que Deus mandasse. Então Davi, ele mandou recensear o povo. Deus não tinha mandado, mas ele mandou, porque ele queria saber que tamanho era o seu exército. E a lei dizia que quando Deus ordenasse um rei recensear o povo, para cada pessoa que fosse recenseada tinha que pagar um imposto para o templo. Então Davi aqui cometeu 2 erros. Davi, ele recenseou o povo quando Deus não mandou, e não pagou o imposto do templo que tinha que ser pago sobre cada pessoa que era recenseada. Então Deus mandou um anjo com a espada destruidora para destruir, mandou uma praga. Ou melhor, primeiro Deus mandou o profeta até Davi e disse: ó Davi, escolhe 3 coisas. Estar aí no versículo de número 12, vamos ler do 12. Deus diz assim: vai a Davi e diz: assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio pois Gade a Davi e fez-lhe saber e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venha à terra, ou que por 3 meses fuja diante dos teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Deus mandou o profeta Gade a Davi com 3 opções. Escolha, Davi, uma opção. O que você quer? Você quer que eu fira a terra com fome? Você quer fugir 3 meses dos seus inimigos? Ou você quer que eu envie uma peste durante 3 dias? Aí Davi vai dizer assim: estou em grande angústia, porém caia eu na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas não caia eu na mão dos homens. Meu Deus, isso é uma verdade pura. Davi disse que não caia eu na mão dos homens, porque os homens não têm misericórdia. Então, se eu tiver de escolher dessas 3 coisas, eu quero cair nas mãos de Deus, porque muitas são as suas misericórdias. Então Deus enviou uma praga, uma peste, desde pela manhã até o tempo, estou no versículo 15, até o tempo determinado, e morreu 70.000 pessoas. E olha que caiu na mão de Deus, mas se não fosse na mão dos homens, 70.000. Deus foi misericordioso, porque quando o anjo ia destruir Jerusalém, aí o texto diz: e Deus se arrependeu de destruir Jerusalém e mandou o anjo guardar a espada. Está no texto aqui, eu vou ganhar tempo. Quando Deus mandou o anjo guardar a espada, irmão, aí o que aconteceu? Deus orientou Davi, Gade orientou Davi a oferecer para Deus um sacrifício na eira de Araúna, que é onde foi construído o templo de Salomão, e aonde hoje está a mesquita de Omar, e aonde lá muitos anos atrás Abraão fez um altar para sacrificar Isaac. Sabia disso? Se não sabe, vai ficar sabendo. Só que quando Davi chega na eira de Araúna, Araúna que está cultivando a terra com bois, se prostra diante de Davi, diz: o que o meu senhor quer? Aí disse: eu quero essa eira aqui para eu oferecer um sacrifício. Aí Araúna diz aqui, diz aqui no versículo 22: então disse Araúna a Davi: tome, ofereça ao rei meu senhor o que bem parecia aos seus olhos. Eis aí os bois para o holocausto, e os trilhos, e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor, teu Deus, tenha prazer no teu sacrifício. Mas olha a resposta de Davi. Porém, o rei disse a Araúna: não, diga comigo, não. Porém, vamos lá, porém, por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocaustos que não me custem nada. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Nós estamos no culto de ensino. O que você tem oferecido para Deus? Tem exigido sacrifício ou não? Pense nisso. Exige de você sacrifício ou não? É normal. Não te tira da tua zona de conforto. Não tem valor. É como alguém
Eu quero só dar um exemplo, tá? Um exemplo. Você está lá, vai ofertar. Na sua carteira tem uma moeda de R$1, vou jogar bem por baixo, de R$1, de 50 centavos, de 10 centavos e de 5 centavos. Aí você vai lá e pega a moeda de 5 centavos e coloca na sua oferta. Pesou para você? Teve algum sacrifício? Teve algum valor? Aí você coloca a ofertinha de 5 centavos e diz assim: a oferta da viúva. Não, a oferta da viúva, ela deu o quê? Ela deu o quê? Tudo o que tinha. O que eu estou oferecendo para Deus tem valor? Porque Davi está dizendo, porque se eu ofereço para Deus, e eu estou falando aqui no contexto geral, se o que eu ofereço para Deus tem sacrifício, então significa que eu estou fazendo um sacrifício e eu estou honrando a Deus naquele sacrifício. Agora, se o que eu estou oferecendo a Deus não tem sacrifício, aonde não tem sacrifício não tem honra. Fala aí para o irmão que está do seu lado: aonde não tem sacrifício não tem honra. É como se eu estivesse oferecendo. Lembra quando Jesus estava diante do gasofilaço? Vocês vão lembrar, não é possível. Se você ler a Bíblia, vocês vão lembrar. Por que Jesus estava literalmente, especificamente observando o povo ofertar? O que era o gasofilácio? Quem chegava no templo de Salomão, irmão, no templo de Salomão, e entrava no pátio, que tinha a entrada, o pátio e o templo propriamente. Nas paredes do templo, na frente, tinha vários cofres confeccionados na parede do templo, com a boca aberta. Então a pessoa chegava, colocava na parede a oferta, aquela oferta descia por um tubo e caía dentro da tesouraria. Na tesouraria do templo, o tesoureiro contabilizava, dava a entrada, e assim era que funcionava. E Jesus estava olhando o povo ofertar. E Jesus observou que os ricos traziam tesouros, moedas de ouro, coisas preciosas. E de repente aquela viúva chegou com 2 moedas que tinha e colocou também no gasofilácio. Aí Jesus perguntou para os discípulos assim: quem vocês acham que ofertou mais para Deus? Aí eles disseram: os ricos aí, porque deram colar de ouro, moeda de ouro. Deus disse: não, eles estão dando do que está sobrando. Mas essa viúva não, ela deu tudo que tinha. Ou seja, ela fez um sacrifício para ofertar. Então ela me honrou. Então ela quem vai sair honrada do lugar do sacrifício. Irmão, os seres humanos e os cristãos hoje estão tão materialistas. Eu estou ensinando uma lei espiritual. E muitas das vezes a gente, quando fala nesse tipo de assunto, tem muita gente que se tranca, que se fecha. Está tão avarento e tão materialista que ele vai voltar para casa do mesmo jeito depois que ouvir essa mensagem. Porque está tão apegado às coisas desta terra e vai voltar muitas das vezes sem viver o princípio da honra de Deus. Não porque Deus não quer honrá-lo, porque não tem um crente aqui esta noite que Deus não queira honrar com graça, com bênção, com vitória, mas porque ele está agarrado, apegado nas coisas materiais desta vida. É como uma historinha que eu li, uma reflexão de que uns caçadores estavam caçando, e eles deixaram a comida cozinhando e saíram para caçar. E de repente chegou um urso e viu uma comida naquele pote, e ele pegou aquele pote para adquirir a comida. E aquele pote começou a queimar aquele urso, queimar. Mas quanto mais aquele pote queimava o urso, mais ele segurava, porque ele pensava consigo: esta é a minha comida, eu não posso soltar. Se aquela panela quente estava maltratando ele, o que ele tinha que fazer para ficar livre e não sofrer mais? Soltar a panela quente. Mas ele, para não perder a comida, se agarrava cada vez mais àquele pote de comida. E quando os caçadores chegaram, ele estava morto. Tem muita gente que é assim. Ele está se agarrando tanto às coisas desta vida, irmão, como esse urso no pote de comida, e as coisas, mesmo que esteja maltratando ele, não consegue soltar.
E o que isso está fazendo com eles, ou com estes? Está matando, e eles estão morrendo e não estão percebendo. Que honrar a Deus acima de qualquer coisa é a coisa de maior valor que se pode fazer nesta terra. Davi que foi quem disse: não oferecerei nada a Deus que não me custe nada. Ou seja, me diga quanto é que vale esse campo, os bois e a lenha. Pode observar que diz o texto aqui, ó. E edificou ali Davi ao Senhor um altar, e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, e assim o Senhor se aplacou para com a terra, e cessou aquele castigo de sobre Israel. Deus honrou ou não honrou Davi? E tem um texto lá em 2 Reis, lá em 1 Reis, 2 Samuel, diz até o valor. Aqui eu estou lendo em Samuel, lá em Crônicas, 1 Crônicas, diz até quanto foi o valor do campo que Davi pagou, peças de prata e de ouro para Araúna. Porque Davi disse: se é para Deus, eu vou oferecer alguma coisa que tem valor, que tem sacrifício. Então, vou falar 3 coisas pelo menos, e aí você pode aplicar todas as áreas da vida. Vou falar 3 coisas. Estamos falando de honrar a Deus, sim ou não? Está me vindo um versículo aqui, antes de eu entrar nos 3 tópicos para nós encerrarmos. Abra aí 1 Samuel e vamos ver o que acontece com quem não honra a Deus, com quem deixa de honrar ao Senhor. 1 Samuel está relacionado com a fala de Deus a Eli, que não corrigia seus filhos e deixava seus filhos fazer tudo que não prestava no santuário de Deus. E Eli, em vez de corrigir os filhos, ensinar os filhos o caminho que devia andar, sabia que os filhos estavam em pecado, profanando as coisas de Deus, e honrava mais os filhos do que a Deus. E Deus tinha feito uma promessa ao ancestral de Eli, que nunca faltaria na descendência dele um sacerdote que assistisse na presença do Senhor. Mas Eli não aplicou o princípio da honra para Deus. E olha o que é que Deus disse para Eli no capítulo 2 e no versículo de número 30. Olha aí, olha o que acontece com quem conhece a lei de Deus, a palavra de Deus, o princípio, porque quando terminar esse culto aqui, você não volta mais inocente para casa, nesse quesito aqui. Olha o que que diz aqui. Olha o que que Deus está falando. Ó, bem em cima na sua Bíblia está aí: profecia contra a casa de Eli. Vamos ler do início. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Olha o que Deus diz: e eu escolhi. Quem escolheu, irmão? Quem escolheu? Deus. Isso é o princípio de honra. Deus escolheu. Honra é Deus quem dá. Eu disse aqui que honra de Deus não depende de talento, não depende de inteligência, não depende de capacidade, não depende, é Deus quem dá honra. Entende isso? Deus está dizendo: eu escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso, para trazer o éfode perante mim. Dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Olha o que Deus diz agora para ele: por que dás coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras, faz o quê? Honras a teus filhos mais do que a mim. Irmão, eu amo meus filhos, Mateus, Jessé, Rebeca, minhas noras e meu genro, porque é minha família e minha descendência. Tudo o que eu precisar fazer e puder fazer por eles, eu vou fazer. Mas eles me conhecem e sabem, tem por certo, eu nunca vou concordar com coisa errada que eles fizerem. Se eles estiverem se levantando contra a sua liderança, eu vou dizer para eles: você vai respeitar a sua liderança. Um dia eu recebi uma pessoa no meu gabinete que o seu líder estava honrando este casal. E eles vieram conversar comigo de outra cidade, me pedir uma opinião pastoral. Pastor Arnaldo, nós queremos sair desta igreja e ir para outra igreja, porque o sistema é antigo, não funciona. Eu vim de uma igreja dinâmica, quero congregar numa igreja mais dinâmica, quero sair. Eu falei para eles assim: ó, o seu líder está te honrando.
o tanto que Ele já honrou vocês, se vocês fizerem isso com eles, é como se vocês estivessem cravando uma faca nas costas dele. Então faça o seguinte: procure o seu líder, sente com ele, diga para eles que vocês têm um projeto de trabalho, peça para eles colocar um trabalho na mão de vocês e coloque em prática aquilo que vocês aprenderam na igreja de onde vocês saíram. Mas não faça isso com a sua liderança. Eles foram embora, hoje estão fazendo um trabalho maravilhoso na mesma igreja, de forma abençoada, porque obedeceram o princípio da honra. Deus está dizendo: Eli, por que você honra mais teus filhos do que a mim? Porque tem pais na igreja, me perdoa a sinceridade, que ensinam seus filhos a desonrarem a igreja, suas lideranças. Ou às vezes tem filhos que desonram seus pais e suas mães. Irmão, o princípio da honra está desde o Éden. Quando Deus colocou Adão e Eva no Éden, Deus colocou um princípio de honra ali, uma lei da honra. Deus disse para Adão e Eva: olha, de toda a árvore do jardim vocês comam, mas da árvore do bem e do mal vocês não devem comer, porque a árvore do bem e do mal é minha. Então vocês pegam de tudo, mas o que é meu vocês não pegam. E tem uma coisa: o homem será cabeça sobre a mulher será ajudadora do marido. Ou seja, se vocês seguirem esse princípio de honra, vocês sempre serão abençoados. Eles quebraram o princípio de honra. Quando a Bíblia diz honra teu pai e tua mãe, é uma lei do princípio da primícia e da honra. No dia que você desobedece seu pai, é mal contra ele, desobedece a ele, murmura contra ele, se levanta contra ele, você está quebrando um princípio de honra, e você vai colher as consequências da honra que você está quebrando. E acima disso Deus, porque Deus está acima de nós, então Deus está dizendo para ele: por que honra mais teus filhos do que a mim? Então os teus filhos, você pode até dar sua vida pelo seu filho. Paulo disse lá em Romanos, em Corinto, pode até ser que alguém dê a vida por um justo, mas por um pecador ninguém ousa morrer. Mesmo que você ame com toda a tua força, você tem que amar a Deus acima de todas as coisas e honrar primeiramente a Ele. Ele perdeu o sacerdócio e perdeu tudo, porque olha aqui, diz aqui: por que honra mais teus filhos do que a mim, para vos engordardes dos principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Portanto diz o Senhor Deus de Israel: na verdade tenho dito eu, que a tua casa e a casa de teu pai andariam, o verbo agora está no passado, andariam diante de mim perpetualmente. Porém agora diz o Senhor, longe de me cumprir essa palavra, porque os que me honram, o que está escrito aí? O que está escrito aí na sua Bíblia? No versículo de número, não, eu quero que você leia, versículo 30, parte B. Todo mundo, olha aí, o que Deus diz aí? Porque os que? Eu faço o quê? E depois o que Deus diz? Porém aquele que me despreza eu também os... Quem está dizendo isso aí é Deus, irmão, eu só estou citando. Deus está dizendo: Eli, eu honrei sua casa, eu honrei a tribo de Levi. Eu disse que a tribo de Levi assistiria na minha presença, ofereceria os meus holocaustos, comeria do altar, e que nunca faltaria um descendente da tua família para me servir como sacerdote. Mas longe de mim cumprir tal coisa. Por quê? Os que me honram eu honrarei, mas os que me desprezam também serão. Irmão, isso aqui é sério. Isso é o motivo pelo qual, olha, irmão, Deus, eu sei que Deus está falando não é só com uma nem duas pessoas não, Ele está falando com muita gente aqui esta noite. É com muita gente mesmo. Este é o motivo pelo qual tem muito crente na igreja que não vive a bênção de Deus na sua totalidade. Você é crente sim, você é crente, você vem para a igreja, você vem para a ceia, tal, mas Deus não é honrado na tua vida. Deus não é honrado. E Deus só honra, Deus só libera a bênção da honra quem primeiro oferece as primícias para Deus. Então, honre ao Senhor com o seu tempo. Diga comigo: honrar o Senhor com o tempo. Colocamos aqui: há pessoas que não têm tempo para Deus. Deus lhe deu 24 horas por dia e ela não tem tempo para Deus. 7 dias da semana, 30 dias por mês, 360 dias do ano, mas mesmo assim muitos não têm tempo para Deus. É o que o pastor Guilherme falou aqui. Eles estão tão insatisfeitos que na hora do culto agora está trabalhando.
Poderia ter parado às 5 horas da tarde, tomado. Irmão, eu tenho observado, o povo está tão negligente com as coisas de Deus. Me perdoe, irmão. Eu tenho olhado aqui, cada um de vocês, o horário que tem chegado na igreja. Eu tenho visto o crente aqui que chega depois das 8, irmão. Eu não estou falando da semana, não. Eu estou falando de dia de domingo. Domingo! Pergunta para o irmão que está do teu lado: o que você faz domingo à tarde, irmão? O que você faz domingo à tarde? Porque antigamente a igreja pelo menos fazia evangelismo domingo à tarde. Hoje nem faz. Então muito provavelmente domingo à tarde você ronca a tarde inteira. Agora me diga uma coisa: o que custaria no domingo você acordar mais cedo, 5 horas da tarde, 5:30, tomar um banho, vestir a roupa e dizer para você assim: hoje é o primeiro dia da semana, é o culto mais importante da semana, então eu vou chegar 10 minutos antes para dobrar o meu joelho, para buscar a presença do Deus Todo-Poderoso, para que Deus seja honrado e nós tenhamos um culto cheio da glória e da presença do Deus Todo-Poderoso. Mas o que eu tenho visto? Eu tenho visto o crente no dia de domingo, irmão, chega 8 horas da noite no culto. 8 horas da noite. Eu fico, deixa eu te fazer uma pergunta: onde é que está a honra nisso? Pastor, é porque eu dormi até mais tarde, né, pastor? Pastor, é porque o senhor não tem cabelo, mas o senhor sabe que eu tenho para pentear. E eu perco muito tempo na frente do espelho, então começo 3 da tarde, minha filha. Começo 3 da tarde. Começo a tomar banho 3 da tarde, pentear o cabelo, procurar o sapato, a roupa, para você poder vir chegar na hora, honrar a Deus com o melhor do seu tempo. Pergunta para o irmão que está do teu lado aí: você está honrando a Deus, meu irmão? Enquanto eu bebo água. Esse negócio de não ter tempo, irmão, é mentira. É uma maior mentira dos nossos tempos. Certa vez eu vi um folheto, era um folheto evangelístico, e ele tinha o ser humano em várias fases de idade: criança, jovem, adulto, ancião e morto, no folheto. Aí estava escrito assim para cada imagem. Criança, estava escrito assim: tarde demais para pensar em Deus. Não, tarde demais para pensar em Deus era o tema da mensagem. Aí criança, estava lá escrito na frente, na criança: jovem demais para pensar em Deus. Aí tinha a foto do jovem, estava escrito na frente: autossuficiente demais para pensar em Deus. Aí a terceira foto, a foto de um adulto: feliz demais para pensar em Deus e ocupado demais para pensar em Deus. Depois tinha a foto do ancião, estava escrito assim: cansado demais para pensar em Deus. E a última foto, a pessoa no caixão, aí estava escrito: tarde demais para pensar em Deus. Quando é que você vai ter tempo para Deus? Quando não tiver mais tempo? Está tão embaraçado com as coisas dessa vida que você não tem mais tempo. Nada basta, nada é suficiente para você honrar a Deus com as primícias do seu tempo. Amém? Segundo, honre a Deus com seus dons e talentos. Diga comigo: honre a Deus com seus dons e talentos. Irmãos, esses dias um obreiro nosso do campo missionário ligou para nós. Aqui não é uma igreja grande, nós é uma igreja grande. Nós damos uma ajuda de custo para a irmã fazer a limpeza da igreja. Mas você sabia que existem igrejas que não tem mais trabalho voluntário? Todo o trabalho que é feito na igreja é pago. Então, se todo aquele trabalho que é feito para a igreja é pago, significa que aquela pessoa que recebe, não é o caso da Kênia não, viu, Kênia? Que nós não te pagamos, nós te damos uma ajuda. Uma ajuda. É diferente. Mas a pessoa que é contratado, tem igreja que o músico é contratado, o mesário é contratado, tudo é assalariado, carteira assinada. Essa pessoa não vai ter galardão, porque tudo que ela fez para a igreja, ela já recebeu o pagamento, irmão.
E um obreiro ligou para nós: pastor, eu estou aqui, uma igreja aqui, eu quero assalariar uma zeladora. Eu digo: não, meu irmão, a sua igreja tem mais de 100 membros. A sua igreja é uma igreja de 7 por 14. Você pode escalar uma irmã por semana, porque nós não podemos tirar da igreja o princípio da voluntariedade, de servir ao Senhor com dons e talentos. Entende isso, irmão? Quando a igreja precisa pagar, beleza, tudo bem, a igreja paga. Mas a igreja tendo pessoas que têm condições de honrar a Deus com seu dom e talento, e ele cobra, mete a faca na igreja. Eu já contei aqui uma vez, nós tínhamos um membro nessa igreja, e o motor da caminhonete bateu, e ele foi fazer o motor, e ele disse: eu vou meter a faca na igreja, eu vou meter a faca na igreja, ele falou. Ele desmontava o motor, mas não fazia retífica. E nós levamos a retífica para um crente de uma outra igreja fazer. Enquanto naquele tempo aquele irmão cobrou R$3.500 para tirar o motor, o irmão que fez a retífica, que era de outra igreja, quando eu fui pagar, ele disse: não, pastor, tudo que eu faço para a igreja é doação, é mão de obra. Honre a Deus com seu dom e talento, meu irmão. O seu dom e talento, você já ganha dinheiro com ele, você já se autossustenta, você já se veste de calça. Agora você não honrar a Deus. Tem pessoas que você precisa de um serviço dele na igreja. Irmão, faça um serviço para a igreja, ali precisa, beleza, pastor, 30 dias depois não está feito. Uma lâmpada queimada, nós temos eletricista aí, o que custa? Você ir lá e trocar a lâmpada. Pastor, compra a lâmpada que eu vou trocar. Precisa fazer um serviço básico de alvenaria, de carpintaria, básico. Não estou falando daquele que você vai construir uma congregação, que a gente está aí, beleza, tem que contratar o pedreiro, porque ele precisa sobreviver. Você pegar o seu dom e talento e honrar. Não, é para Deus, então eu vou honrar a Deus. Irmão, Deus não fica devendo para ninguém. Repito, Deus não fica devendo para ninguém. Todas as pessoas aqui, eu vou fazer 20 anos que sou pastor nessa igreja. Todas as pessoas aqui que eu vi honrar a Deus, hoje estão honrados por Deus, estão abençoados, estão prósperos e bem-sucedidos. Todo ser humano nasce com dons e talentos que Deus colocou nele para serem usados no serviço a Deus, em seu benefício, para honrar a Deus, em seu benefício e benefício do necessitado. Então use esse talento com qualidade. E honre a Deus com o teu talento, irmão. Olha, grande parte, vocês sabem disso, grande parte do acabamento dessa igreja aqui foi eu que fiz. Outros irmãos, essa questão aqui, essa madeira, Caldeli fez comigo aqui essa madeira aqui, porque eu não sabia nada de carpintaria, mas ele sabia. Eu passei mais de 60 dias fazendo essas placas de gesso. Eu preparava a mensagem, eu consagrava, eu ia resolver as coisas da igreja, depois eu subia para a galeria, enquanto estava reformando, ia fazer placa de gesso, para a igreja não pagar. Os acabamentos das congregações, pintura, grafiado, lamato hoje que é mais moderno, sou eu quem faço. E eu não recebo nada por isso. Eu tenho o meu salário, que o meu pastor presidente determina. E eu não estou dizendo isso por glória, por vanglória, não. Eu faço com prazer, porque quando eu estou fazendo, eu sei que eu estou honrando a Deus com aquilo que Deus me deu para fazer. Eu poderia muito bem dizer: não, eu vou pagar alguém para fazer, e pagar 1 metro de lamato, R$80 1 metro de lamato para fazer. Paga uma pessoa para fazer. Mas eu aprendi a fazer, então eu vou fazer para a igreja, porque se eu estou fazendo para a igreja, eu estou fazendo para o reino de Deus. E tento fazer o melhor, em cima de andaime, cansado, às vezes doente, no sol quente, porque eu quero ver o reino de Deus prosperar. Então eu vou honrar a Deus com aquilo que Deus me ensinou para fazer. Então honre a Deus com seu dom e talento, meu irmão. Honre a Deus. Todo ser humano nasce, diga comigo, todo ser humano nasce com dons e talentos. Pastor Daniel pregou aqui, lá na reunião. Não existe um crente que não tem dom, irmão. Dizer que não tem dom é uma desculpa para não fazer nada. Toda pessoa tem dom e talento. Todo crente sabe fazer alguma coisa.
Honre a Deus com o dom e talento que Deus te deu. Se Deus te chamou para cantar, se esmere, ensaie. Não vai chegar aqui, quando chegar aqui fica esquecendo a letra do hino, cantando de qualquer maneira. Ensaie 1 vez, 10 vezes, 1000 vezes, até você decorar. E quando você for cantar, você dá o seu melhor e Deus vai te honrar. O poder de Deus vai cair. Você vai pregar, você quer ser um pregador? Honre a Deus, estude, se esmere, se prepare, compre livros, pregue para as paredes, pegue no banheiro. E quando você for pregar, Deus vai te usar de forma poderosa, porque você está dando o seu melhor. Se Deus te chamou para servir, dê o seu melhor. Dorcas, lá em Atos 9,36 é um exemplo. Honrava a Deus com a sua agulhinha, fazendo veste para as viúvas. E Deus honrou tanto Dorcas, que quando ela morreu, Deus disse: vou ressuscitar essa mulher aí, porque ela tem honra na minha presença. E eu já digo logo, se eu pedir uma pessoa para fazer uma coisa, 1, 2, 3 vezes não fez, eu não vou mais nem atrás. Eu não vou mais, irmão. Eu cheguei num tempo que eu não vou mais perder tempo. Minha idade, eu não perco mais tempo com quem não quer nada. Não quer fazer, não. Então, ou nós vamos pagar ou vamos arranjar outro para fazer. Por quê? Porque a pessoa não aprendeu o princípio da honra. Você tem que ficar adulando. Irmão, não vai fazer não, irmão. Ô, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Ô, pelo amor de Deus, irmão. Está pensando aí, já está atrasado. Não. Eu conheci um homem aqui, irmãos. Eu conheci um homem nessa cidade. Hoje ele está morto. Quando eu conheci ele, ele era bem de vida, mas não tão bem de vida. E nós abrimos um programa na rádio. E nós, quem lembra aqui do programa na rádio? Quem lembra aqui das curiosidades bíblicas? Toda semana nós tínhamos curiosidade bíblica. E cada empresa, a gente fez um apelo para cada empresa doar R$20 para a gente dar o presente da curiosidade bíblica, que sorteava na sexta-feira. Esse homem ficou sabendo. Ele veio aqui no meu gabinete e disse: eu quero patrocinar a curiosidade bíblica. Pastora, irmão, ele morreu faz uns 4 anos. Então mais ou menos 16 anos. Esse homem se tornou um dos maiores empresários dessa cidade. Descrente. Porque ele entendeu. Ele não é crente, mas ele entendeu. Ele viu: se eu abençoo a igreja, eu sou abençoado. Ele entendeu isso. Ele entendeu isso. E um dia nós estávamos fazendo uma festa e estava arrecadando. Era uma festa de aniversário de ano da igreja. E eu não tive coragem de ligar para ele. Ele me ligou, veio no meu gabinete: pastor Arnaldo, você está arrecadando aí? Fiquei sabendo para fazer a festa dos tantos anos da igreja. Você não me ligou para pedir uma oferta aí? Eu vim aqui trazer a minha oferta. Entregou a oferta para a festa. Ele se tornou um empresário rico e próspero, porque entendeu que toda vez que ele abençoava a obra, Deus devolvia, honrando. Porque não depende de dom, de talento e nem ser crente, mas depende de quem honra a Deus. Deus disse: aqueles que me honram, eu honro. Ah, meu irmão, se toda a igreja estivesse aqui para ouvir o que eu estou ensinando nesta noite e compreendesse, e quando saísse daqui colocasse em prática, você ia ver que muita coisa ia mudar na tua vida. E por último, para nós orarmos: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Foi o texto que lemos. Honrar ao Senhor com os nossos bens. Honre ao Senhor com os seus bens. Irmão, tem crente que ele passa a vida inteira: Senhor, me dê um carro, Jesus, me dá um carro, Jesus. O Senhor me dê um carro, eu uso na tua obra. Aí Deus dá um carro. Deus deu um carro a um irmão. Aí um dia um músico disse: deixa eu colocar a guitarra aqui, porque nós estamos indo para a cruzada. Não, se você colocar a guitarra aí, vai rasgar o banco do carro. Diga: ah, Jesus, tem misericórdia. O texto diz: honra ao Senhor com os teus bens, com a tua fazenda. Fazenda aqui é com o que Deus te deu. E com as primícias. Não é só com a fazenda, mas com a primícia. Tem gente que vai dizimar, aí ele tira tudo que está devendo. Aí, se sobrar, eu vou dizimar. Nem você gosta do que sobra. Gosta, irmão? Se sobrar, se der tempo. Ele deixa Deus por último. Deus é por último. Não, se der tempo, Deus, aguenta aí, Deus. Se der tempo. Muitas pessoas querem ser prósperas e abençoadas,
Quem quer ser próspero e abençoado? Dê assim um sinal com a mão. Mas quem quer honrar a Deus? Muitas pessoas querem ser prósperas e abençoadas, mas não querem honrar a Deus com o que Deus lhe dá. Querem ser prósperas e abençoadas, quer que Deus abra as portas, quer que Deus faça prosperar, mas não quer honrar Deus com sua fazenda, com seus bens. 1 Crônica 29:14, abra aí, é a última passagem que nós vamos ler. 1 Crônica 29:14, quando Davi levanta uma oferta para a construção do templo, e o povo traz a oferta com alegria, Davi louva ao Senhor e diz, olha o que Davi diz, abra aí, irmão, abra aí, 1 Crônicas 29:14, olha o que Davi diz, quando Davi vai pedir ao povo uma oferta para construir o primeiro templo, porque antes era só tenda, e o povo veio ofertar com alegria. Davi louvou ao Senhor e diz assim, ele disse assim, mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo, olha isso aqui que Davi disse, tudo o que temos vem de ti, e temos apenas o que primeiro de ti recebemos. Irmão, isso aqui é tremendo, irmão. Você entendeu o que Davi disse? Davi está dizendo para Deus, Senhor, quem é eu? Quem sou eu? Quem é o meu povo? Para que pudéssemos te dar alguma coisa. Tudo o que temos veio de ti, e demos apenas o que o Senhor primeiro nos deu. Isso é tremendo, irmão. Porque o que Davi está dizendo? Se o Senhor não tivesse me dado, eu não teria para te dar de volta. É isso que Davi está dizendo. Sim, pode. Voz bem alta para todo mundo ouvir. Eu e o meu povo não podemos te dar nada. E o que mais? Pois tudo vem de ti. Somente devolvemos o que já era teu. Ah, rapaz, isso é demais. Isso é tremendo, irmão. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Não, pastor, eu que trabalhei, pastor. Eu acordei 4 horas da manhã, vou dormir 10 horas da noite. A casa que eu moro é minha, eu trabalhei. É? Então tá bom. Eu quero ver você levar no dia que você estiver no caixão, já que é teu. Leve. Leve, irmão. Hã? Eu já contei aqui, Alexandre o Grande morreu com 33 anos, com 25 começou a conquistar o mundo. Com 33 anos morreu doente, porque mexia com tudo que não prestava, Alexandre. Mas a história diz que ele chegou para os seus médicos e disse assim, meu último pedido é esse. Qual? Quando vocês me colocarem no caixão, me coloquem com as mãos abertas para o lado de fora. Os meus médicos que tentaram me curar vão segurar a alça do caixão, e os meus generais vai na frente do caixão, jogando toda a minha riqueza, as moedas de ouro que eu conquistei, vai jogando no caminho. Aí perguntaram, mas Alexandre, por que isso? Aí ele vai dizer assim, as mãos para fora vazias, para provar para todo mundo que por mais que o homem conquiste nesta terra, daqui ele não pode levar nada. Os médicos levando a alça do meu caixão é para provar que com todo o poder e riqueza e dinheiro que eu tinha, não foi suficiente para me dar a vida. E o dinheiro jogado no chão para mostrar para todo mundo que quando o homem parte daqui, tudo vai ficar para trás. Então o que você tem é de Deus. O texto, a tradução da irmã é extraordinária. Estamos devolvendo para ti o que já é teu. O ímpio não entende isso, mas o crente tem que entender. Precisava entender isso. Então veja bem. Agora, é claro, eu estou pregando isso aqui, talvez eu sei que, como é que nós devemos fazer isso? Porque não adianta você vai devolver o dízimo, mas você diz, meu Deus do céu, dava para comprar uma roupa nova. Você vai devolver e diz, ah meu Deus, eu tinha que trocar as rodas do carro. Acabou, irmão, já não tem valor.
Mas é porque eu tinha que melhorar o telhado da casa, eu tinha que fazer uma área. Olha o que a Bíblia diz, como é que deve ser. Como devemos fazer isso? Honrar a Deus. Aí o texto vai dizer, voluntariamente. Olha o texto, versículo 5. Diz aí: e ouro para os objetos de ouro, e prata para os de prata, e para toda obra de mãos de artifício. Quem, pois, a pergunta Davi, quem, pois, está disposto a encher a sua mão? Disposto a quê? Para oferecer hoje o quê? Voluntariamente. Oferecer o quê? Voluntariamente ao Senhor. Não é forçado. Um dia a irmã Gilda disse para mim: pastor Arnaldo, eu fico com dó do Senhor quando o Senhor levanta aquelas ofertas alçadas. Foi, irmã Gilda? Fico com dó do Senhor. O Senhor tem que ficar meia hora se explicando para a igreja o que vai fazer, para ver se consegue levantar a oferta, pastor. O senhor não me disse isso? E eu respondi o que para a irmã Gilda? Eu disse: irmã Gilda, é o momento mais humilhante que eu acho. Eu tenho que ficar tentando explicar para a igreja mais de uma hora que eu não estou pedindo nada para mim. Irmão, eu estou aqui há 20 anos. Eu desafio aqui qualquer pessoa me dizer qual foi o culto em 20 anos que eu tomei o microfone e pedi alguma coisa para mim. Os irmãos já levantaram oferta para o meu aniversário, para o dia do pastor. Os irmãos fazem isso. Mas eu, pastor Arnaldo, quantas vezes eu tentei levantar uma oferta aqui para me beneficiar? Desafio. Porque esta não é a minha intenção. Quando eu faço desafio por algo que nós queremos alcançar, que todo mundo vai ser beneficiado na obra. Mas é verdade isso aí que a irmã falou. Por que vocês acham que nunca mais eu levantei uma oferta alçada? É porque até hoje não criei coragem, para não ter que ficar essa humilhação, tipo meio que insistindo para os irmãos compreender que é para o bem da obra e para o bem de todo mundo. E todo mundo, verdade, todo mundo, irmão, todas as pessoas, vocês estão aqui, muitos de vocês aqui que já participaram das campanhas que nós levantamos e que foi fiel. Não teve um que não prosperou, que não foi abençoado. Eu já fui procurado, esses irmãos que entenderam já me procuraram várias vezes: pastor, quando é que o senhor vai fazer outra oferta daquela? Por quê? Porque entenderam. E eu ensino isso aqui aos dirigentes lá no Nordeste. Tem irmãos lá que dirigem igreja que os irmãos são pobres, toda a igreja é pobre. Eu falei para eles: irmãos, você quer ter uma igreja próspera? Eu digo para eles: vocês querem ter uma igreja que prospere? Faça a oferta com o povo. Ensine o povo a ofertar ofertas alçadas. Mas pastor, o povo não tem condições. Eu digo: faça o desafio e deixe Deus trabalhar no coração do povo. Faça o desafio de 100, de 50, de 20 e de 10. Quem Deus tocar no coração, ele vai se levantar, ele vai dar um jeito, ele vai cumprir. E Deus vai prosperar a igreja que você dirige. E por que eu digo isso para ele? Porque essa é a realidade desta igreja aqui. Esta igreja começou a ser próspera e abençoada quando nós começamos a levantar a primeira oferta para comprar esses bancos, para comprar o ônibus, para comprar o terreno, um projeto Josué 1, 2 e 3. Deus abençoou e prosperou o povo de Deus. Por que é, irmão, que menos de 10 ou 15 pessoas usam o micro-ônibus hoje? Por que é que nós não precisamos mais ter um ônibus grande para ir buscar o povo nos bairros, que antigamente vinha lotado com 45 pessoas e pessoas em pé no corredor? E por que é que os irmãos vinham de ônibus? Porque não tinha carro, não tinha moto, não tinha veículo. Mas Deus prosperou tanto vocês, que menos de 10 ou 15 pessoas usam o ônibus para vir à igreja, porque a grande maioria está abençoado, está próspero. Isso está patente aos olhos. É mentira ou verdade que eu estou falando? Você sabe que é verdade. Mas eu confesso para você, estou ficando mais velho, estou ficando faltando coragem para fazer mais esse tipo de desafio. Mas é como ela disse ali: quando nós fazemos isso, é você que está tendo uma oportunidade de ser abençoado, de ser próspero. Entende isso, irmão? Amém? Então vamos caminhar. Eu disse como nós devemos fazer voluntariamente. Versículo 5, olha o versículo 9. E o povo
se alegrou do que deram. E o povo se alegrou do que deram o quê? Voluntariamente. Por quê? Com coração perfeito. Ou seja, não tinha será que isso, será que não? Com coração perfeito, voluntariamente deram ao Senhor. E também o rei Davi se alegrou com grande alegria. Olha o versículo 14. Olha o versículo 14. Nós já lemos, né? Foi o que nós lemos, o 14. Vamos ler o 17. E bem sei eu, meu Deus meu, que tu provas os corações. Olha aqui, Deus prova os corações. É por isso que eu digo, irmão, se Deus tocar no teu coração, obedeça. Por quê? Porque Deus prova o coração. Deus prova os corações. E que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Só nesse versículo a palavra voluntariamente aparece um monte de vezes. Voluntariamente. Amém, irmãos? Não só honramos, diga comigo, nós só honramos a quem priorizamos. Aquilo que você prioriza, você honra. Se honramos a Deus, sua honra nos alcançará. Olha isso aqui. Na filosofia humanista, as pessoas são ensinadas a trabalhar por resultados. Ou seja, não importa quantas pessoas você vai ferir, contanto que você tenha lucros. Não importa o preço, contanto que você faça sucesso e ganhe dinheiro. Mas essa filosofia, que é adotada por muitos coaches, não é bíblica. Enquanto a cultura secular valoriza o resultado, a Bíblia ensina o princípio da semeadura, o princípio da honra. Colhemos o que plantamos. Entende isso? Vamos honrar a Deus com tudo o que Ele nos deu, pois tudo é dele, por Ele e para Ele eternamente. Amém. Fique de pé comigo. Fique de pé comigo adorando a Jesus. Eu estou ensinando, irmão. É minha responsabilidade. Vamos orar. Feche os seus olhos. Se você entende, através dessa palavra, que tem alguma área da sua vida que você não está honrando a Deus, dando a Ele a primícia, quem sabe hoje é o dia de tomar uma atitude. Quem sabe hoje é o dia de tomar uma decisão. É o dia de dar um passo diferente e honrar aquele que tem o poder de te honrar. Irmão, Deus não precisa de nada, porque Deus é autossuficiente. Então quando Ele quer nos honrar, mas para isso Ele não vai quebrar a sua lei. Então existe uma lei. Eu já disse, não é talento, não é dote, não é capacidade. É uma lei espiritual. Aquele que me honram, eu honrarei. Oh, glória ao nome de Jesus. E a honra que vem de Deus é prosperidade do céu. Existe uma diferença entre bens acumulados na terra e honra de Deus. Quando Deus honra, Ele dá paz, shalom, saúde emocional, física, prosperidade, fecundidade, longevidade, ou seja, vida longa. Oh, glória ao nome de Jesus. Pode observar que todos os homens que honravam a Deus morreram com muitos anos de vida. Davi 70 anos, José 110, Jacó 110, Isaac 175, Abraão 175, Isaac 185. Todos os homens que honraram a Deus, Deus honrou com bênção, com vitória, fecundidade, prosperidade. Esta é a verdadeira honra. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Dá-me um coração segundo o teu coração. Não é por força nem por violência, voluntariamente. Tudo é voluntário. Adoração é voluntária. Mas é uma lei, é o princípio da honra.
de falar, ao Senhor. meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Oh, glória ao nome de Jesus. Dá-me um coração Fale comigo. segundo ao teu coração. Oh, bendito seja teu nome, Jesus. Muda meu jeito Glorificado de seja o Senhor da glória. falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Somente a ti esta noite. Muda e restaura com teu bálsamo de amor. Muda e restaura com teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, meu Senhor Jesus, no centro da tua vontade. Você pode adorá-lo, você pode exaltá-lo, você pode bendizê-lo, você pode glorificá-lo. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito é teu nome, Jesus. Segundo teu coração, Jesus. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Muda meu Tu és jeito de bendito, tu és soberano, tu falar, és meu magnífico, jeito de tu és eterno. Te glorificamos. Esta noite a ti e somente a ti nós viemos oferecer culto, nós viemos oferecer adoração, gratidão, louvor, majestade, oh glória a ti, Senhor Deus, Todo-Poderoso, Deus de Israel. Muda e restaura com teu bálsamo de amor. Eu quero estar onde tu estás, meu Senhor Jesus. Jesus, sendo da tua vontade. Meu Glória ao teu nome, Jesus. Muda e restaura com teu bálsamo de amor. Bendito seja teu nome. Perdoa-nos, Senhor, como igreja, se nós não te honramos como deve ser honrado neste lugar e nesta cidade. Mas nos ajuda, Senhor, a aplicar o princípio da honra na nossa vida, Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, nos perdoe pelas desculpas esfarrapadas que temos dado e nos ajuda, na verdade, a te honrar com as primícias de toda a nossa fazenda, dons e talentos, capacidade, tempo. Deus da glória nos ajuda para que no tempo da adversidade, no tempo da luta, no tempo da prova, Senhor nos cerque de bênção, como cercaste a Jó, e o diabo não possa tocar naqueles que estão cercados pela tua honra. Nos ajuda, Senhor, a oferecer a ti as primícias de tudo, porque como foi lido nesta noite, tudo é teu e apenas a ti devolvemos. Senhor Deus da glória, te pedimos isto nesta noite, te dando graças para teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Você pode dizer amém, irmão? Você pode dizer amém, meu irmão? Nós vamos encerrar. Se tiver alguém esta noite que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, nós queremos orar por você. Tem alguém que quer ficar crente em Jesus esta noite? Ou alguém que já
foi crente, mas está afastado e quer se reconciliar com Jesus. Outro irmão ajuda o Diego aí, meus irmãos. Uma atitude. Rapaz, vem aqui, presbítero Arnaldo. Vem cá, meu filho. Quando desprezo invade Glória a a Deus. alma, quando das marcas só restam feridas, quando o amor Estenda as mãos para cá, irmão. Estenda as mãos. Vamos orar por este jovem. Vamos orar por ele. Deus de poder está aqui esta noite. Deus tem poder. Em nome de Jesus, Senhor Deus Todo-Poderoso, nós ministramos sobre a vida deste homem. Senhor, Tu és o Deus de poder e de glória. Para Ti não existe nada impossível. O Senhor tem poder de repreender esta enfermidade que está paralisando este homem. Meu Deus, em nome de Jesus, repreendemos o espírito de enfermidade e ministramos sobre ele, meu Pai, o Teu poder, Tua unção, Tua glória, Tua graça. Que toda legalidade do inferno, meu Pai, nós cancelamos nesta noite pelo poder do sangue e pelo poder do nome de Jesus, porque só o Senhor tem poder de operar milagres e maravilhas. Toma este rapaz em Tuas mãos, salve a alma dele, opera poderosamente na sua vida, porque o Senhor tudo pode, Pai. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus, nós Te oramos por estas vidas que aqui estão, porque Tu és santo e justo, e para Ti não existe nada impossível. Ó Pai, nós Te pedimos isto nesta noite, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Saúde esses irmãos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos encerrar.